E a gente continua nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Hoje é a vez de conversar com Rama Dantas, candidata do PSTU, que fala conosco a partir de agora, nessa sabatina do Portal Mais PB, do programa Hora H, na Rede Mais Rádio. Candidata, obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite. Por que e para que a senhora quer ser prefeita de João Pessoa? Primeiro dizer que quero ser prefeita de João Pessoa, porque sou uma trabalhadora, né, uma mãe de família, uma mulher negra e que tem um sonho de transformar a minha realidade e a realidade da minha classe. Né? Eu acredito, né, de que só os trabalhadores, só o povo pobre, assumindo as estruturas de poder do nosso município, do nosso estado, do Brasil, vai mudar a realidade desse povo. Né? Só quando nós tivermos trabalhadores gerindo a nossa cidade é que a gente vai transformar e ter uma cidade a serviço dos trabalhadores. A gente vai ter saúde de qualidade para a maioria da população, educação, transporte público de qualidade. Porque os que estão aí não representam e não são da nossa classe. Então, como é que vão estar a serviço da nossa classe? Eu costumo dizer que paga, quem paga é quem escolhe a música. Então, se os candidatos que estão aí são financiados ou representam grupos econômicos, eles vão gerir, né, a serviço para garantir, né, a perpetuação desses grupos econômicos, desses grupos políticos. Então, por isso sou candidata, porque acredito que é possível fazer uma revolução de verdade nessa cidade, né? Construir uma alternativa socialista e revolucionária a partir de um programa emergencial de transição para a ruptura, né, desse sistema, que é um sistema pautado no lucro e não na vida, e a gente quer inverter isso. Candidata, a senhora fala aí na transformação de uma realidade. Para a senhora, como é que a senhora definiria a realidade de hoje? Hoje nós somos, né, explorados, produzimos a riqueza do nosso país, do nosso município, e não usufruímos dela. Então, a realidade de hoje é uma realidade muito cruel, onde a maioria da população, né, está passando fome, né, em fruto hoje da pandemia, desempregado, e em contrapartida, do outro lado, o que a gente vê são os bancos lucrando, as famílias mais ricas do Brasil acumulando mais riqueza. Então, né, é uma realidade extremamente cruel, né, onde a classe trabalhadora e o povo pobre está sendo empurrado, né, eu digo empurrado por uma guilhotina nesse processo de pandemia. Então, a gente precisa, né, inverter essa realidade e fazer com que os trabalhadores assumam o rumo da nossa cidade. Por isso que a gente defende um governo pautado em conselhos populares, que serão assembleias do povo, de segmentos, que vão discutir e pautar a Câmara Municipal e pautar a Prefeitura de João Pessoa. Candidata, a senhora é servidora da Prefeitura de João Pessoa, servidora da Educação. Sendo eleita e assumindo a Prefeitura a partir de janeiro de 2021, qual é a sua primeira medida para os servidores públicos aqui da cidade? Primeiro, uma gestão participativa, a partir de gestões democráticas, né, que foi, né, um legado para o prefeito Luciano Cartacho, a retirada das eleições para gestor na nossa rede de ensino. Primeira coisa, quem vai fazer educação no município de João Pessoa são aqueles que produzem educação. Então, a gestão democrática, com a participação de pais, alunos, funcionários e professores, com gestões eleitas pela comunidade e prioridade número 1, investimento na educação. A gente não pode fazer o que acontece hoje, né, onde verbas da educação é desviada para outros setores, onde a gente tem superfaturamento de compra de material escolar, né? De ponta a ponta, por exemplo, 2014, que o material escolar foi superfaturado e não acontece nada. Então, verbas públicas só para a educação pública. Não acreditamos que a gente vai ter educação de qualidade se a gente
continuar tendo, né, duas escolas, a escola para os ricos e a escola para os pobres. Vamos fazer um processo de estatização da educação, onde tanto o rico como o pobre terá que ir para a mesma escola. E aí a gente vai ver realmente que a educação vai, né, ser de qualidade, que os professores precisam ser melhor qualificados, acabar, e aí é no primeiro dia, acabar com essa história de prestador de serviço. É um escândalo a quantidade de prestadores de serviço que tem no município de João Pessoa. Profissionais na área da educação, eu conheço muito bem, que convivo com esses profissionais extremamente qualificados, desenvolvem o mesmo trabalho que o concursado, e em sua maioria ganham um terço dos concursados e ainda trabalham uma carga de horas superior aos concursados, colocando esses trabalhadores numa relação de muita subalternidade e muito assédio moral, porque não pode, né, dizer nada, porque se disserem nada, algum gestor são colocados para fora ao final do seu contrato. Todo mês de janeiro, esses trabalhadores ficam sem salários, né? Porque seu contrato termina em dezembro e a prefeitura só renova em fevereiro, depois de toda uma peregrinação desses trabalhadores. Acabar com isso, concurso público para garantir a educação pública de qualidade no nosso município. Fazer com que exista não o que a secretária e o prefeito dizem que revolucionou, né? Abriu não sei quantas vagas, criou não sei quantas creches. Eu costumo dizer que criou algumas creches, construiu algumas creches, e ficou olhando de fora, né? Admirado com o prédio, mas esqueceu de entrar e garantir a alimentação de qualidade. Tem creche ano passado que passou semanas comendo arroz com carne moída e nada mais. É sobre isso que eu gostaria de lhe perguntar. A ex-secretária de Educação de João Pessoa, Dilma Freire, é candidata à prefeitura da capital, comandou a pasta da qual a senhora é servidora. E o argumento do grupo ligado ao prefeito Luciano Cartacho para anunciá-la ou lançá-la como candidata é que ela teria feito, no comando da educação de João Pessoa, uma revolução silenciosa, com uma performance que é aprovada pela cidade de João Pessoa. A senhora que está dentro da educação, qual é a avaliação que a senhora tem dessa gestão na política de educação e desse argumento para a escolha de Dilma Freire como candidata? Eu costumo dizer que foi tão silenciosa que esqueceu de que a categoria precisa realmente ser atendida. Ou seja, eu costumo dizer que a única revolução que ela deve ter feito foi mudar a posição dos móveis no gabinete dela, porque não chegou no chão das escolas, não chegou no chão das creches, né? As condições dos trabalhadores de creches são extremamente precárias, mas 99% dos trabalhadores de creche são prestadores de serviço, trabalho precarizado, né, sem menores condições. As escolas foram abandonadas. Muitas delas estão prestes a cair na cabeça dos trabalhadores. E aí, quando ousam fazer uma reforma, faz reparos. Tapa um buraco aqui, um buraco ali e continua com a mesma estrutura. Salas de aulas quentes, com ventiladores quebrados. Ela foi para a TV dizer que todos os laboratórios estão funcionando. Eu quero saber qual, porque da minha escola não funciona. A rede elétrica não comporta, os computadores estão lá há mais de 2 anos só pegando poeira, né? Porque a rede elétrica não comporta e há mais de 2 anos não se faz reformas, né? E essa é a realidade não só da minha escola, da maioria das escolas. Então, dizer que fez uma revolução, eu acho que só ela deve ter afastado os móveis do gabinete. A revolução foi lá, o gabinete dela esqueceu a categoria, ela esqueceu a educação. Nesses últimos anos, o material escolar chega no meio do ano, o fardamento chega no meio do ano e incompleto. Então, quer dizer que fez uma revolução? Os índices estão mostrando a revolução desse projeto de Dilma, que não existe. A gente disse que a Prefeitura de João Pessoa, no governo Cartacho, não tem um projeto político-pedagógico definido. Toca os projetos anteriores, da gestão anterior muito mal. Muito mal. Então, dizer que tem, ou seja, valorização de professores, eu estou procurando. Até a formação continuada
dos trabalhadores da educação, que é a obrigação da prefeitura fornecer, que antes eram feitos por universidades, hoje é feito por uma empresa de telefonia virtual. Para quê? Milhões. Tantas universidades, tantos institutos federais aqui poderia dar uma formação continuada de qualidade, e a gente fica aqui respondendo besterol na internet, porque também, se não responder, não ganha o 14º. E é toda uma política de coação dos trabalhadores. Se não fizer isso, não ganha o 14º. Se não fizer isso, não ganha o 14º. Que é uma mentira, né? O 14º não existe. O Escola Nota 10, que eles tanto falam, que paga o 14º, não existe uma bonificação. Se a escola tirar 10, o trabalhador recebe no máximo 70% do seu salário, porque ele paga a partir do vencimento. Porque os 30% que a gente tem por incentivo à docência, ele não conta para a escola Nota 10. Como é que é 14º salário? E, inclusive, colocar aqui, mais uma vez, a prefeitura tira 30% do salário de uma trabalhadora que ousa ocupar o espaço da política, né, e disputar as eleições. Né? Uma política extremamente machista que exclui as mulheres e os trabalhadores. Candidata, na eleição de 2018, a senhora disputou o governo do estado, ficou em último lugar. Em João Pessoa, teve pouco mais de 1.000 votos. Como é que a senhora pretende reverter esse quadro de 2018 para 2020 ser eleita prefeita da cidade? E porque, apesar desse desempenho, a senhora teve 0,16% dos votos em 2018, mesmo assim a senhora se sente motivada a participar agora de uma outra eleição, só que dessa vez como candidata a prefeita da capital. Primeiro que o partido a qual eu faço parte é um partido revolucionário, que tem o processo eleitoral como um espaço de disputa da consciência do povo, consciência dos trabalhadores, processo onde a gente pode divulgar e discutir com o povo, com os trabalhadores, né, aquilo que a gente quer para a nossa sociedade, mas dizer também que é um espaço antidemocrático. Né? Como ter a mesma quantidade de votos de um candidato que não tem tempo de TV hoje, né? Mais do que nunca, os partidos da classe trabalhadora são excluídos do processo eleitoral, não temos tempo de TV, não temos inserção. Para você ter ideia, 80% do fundo eleitoral que financia as campanhas, né, estão concentrados em menos de 1% dos candidatos. Que regras eleitorais são essas? Que festa da democracia é essa? Que todo o montante de financiamento das campanhas está concentrado em torno de 1% dos candidatos. Então, mais do que nunca, é um engodo essa democracia. Por que nós continuamos? Porque nós acreditamos que é um espaço de disputa da consciência de classe, mais um espaço, porque nós passamos a vida toda discutindo e construindo junto com os trabalhadores uma alternativa de saída para a classe trabalhadora, porque acreditamos que esse sistema não resolve o problema da fome, não resolve o problema da moradia, mostra que não resolve o problema da saúde, do transporte, que a gente precisa construir uma ruptura e apresentar um programa para a classe trabalhadora, pobre, e transição desse sistema, mais do que nunca nessa pandemia, um programa emergencial para tirar a população dessa condição de miséria que nós estamos. Candidata, o PSTU tem inspiração tanto marxista como trotskista. A senhora acha que é possível fazer essa revolução que a senhora prega por esse sistema democrático, ou o seu partido, a senhora cogita, imagina que nos moldes, no modelo de democracia que nós temos no Brasil, para implantar o que vocês pregam, só há uma saída, por exemplo, uma revolução armada, ou isso é coisa lá da época da revolução na Rússia, não se adequa mais para os tempos de hoje? O que vai dizer de que forma a gente vai construir essa ruptura desse sistema que é pautado no lucro e não na vida, é o povo. Né? De que forma que a gente... O importante é saber que esse sistema não resolve o nosso problema, o problema dos trabalhadores. Esse sistema é um sistema pautado na acumulação do lucro por poucos, a partir da exploração da maioria, e que ele não serve para a gente.
como a gente vai construir a ruptura, que vai dizer o povo brasileiro, que vai dizer como a gente vai construir essa ruptura de uma pessoa, são os pessoenses. A partir da construção de conselhos populares, teremos um governo pautado em conselhos populares, assembleias do povo nos bairros, que vão dizer o que é que a Câmara Municipal tem que fazer, que vão pautar a Câmara Municipal e que vão pautar a Prefeitura de João Pessoa. Nós vamos construir um processo de transição desse sistema. Como vai acontecer essa ruptura é o povo que vai dizer. Candidata, a senhora integra um partido que faz oposição tanto ao governador João Azevedo quanto ao presidente Jair Bolsonaro. Sendo eleita, qual é a relação que a senhora pretende ter com o governador e com o presidente da República? Primeiro dizer que esse governo que está aí, Bolsonaro, ele não serve à classe trabalhadora. Nós defendemos fora Collor, fora Bolsonaro, fora Mourão, né? Porque ele mostrou nesse pequeno tempo, né, que não garante nenhuma qualidade de vida ou melhoria de vida para a classe trabalhadora, muito pelo contrário. Retirou muitos direitos com a reforma trabalhista, né, flexibilizando as relações de trabalho, colocando, inclusive, mulheres grávidas para trabalhar em ambiente insalubre, né, com a reforma da Previdência, que colocou os trabalhadores para trabalhar até morrer, né, para ter direito a se aposentar, vai ter que trabalhar até morrer. E agora, com a reforma administrativa, querendo tirar a estabilidade dos servidores públicos, né, garantindo, né, que os serviços estejam a serviço da comunidade e não ao de plantão. E a postura e a relação com o governo do Estado e com o governo federal, seja ele Bolsonaro ou não, seja ele João Azevedo ou não, é de exigência, porque é uma obrigação do Estado e do governo federal garantir saúde, educação, moradia ao povo. Que eles façam a parte deles. Nem que a gente tenha que ir à justiça exigir que eles façam a parte deles. É uma relação de exigência, de fazer com que eles façam aquilo que o governo tem a obrigação de fazer, que o Estado tem a obrigação de fazer, que é garantir vida digna ao povo. Candidata, qual é a avaliação que a senhora tem dos seus concorrentes em João Pessoa? Tem para todos os gostos, são 14 candidatos de vários espectros ideológicos, com experiência, sem experiência. E, além disso, a senhora tem algum comentário específico sobre um ou outro candidato ou gostaria, se pudesse escolher, de enfrentar num eventual segundo turno um determinado candidato e por qual razão? Primeiro, a gente tem um leque de candidatos, né, que cada um representa uma fatia, né, do empresariado local, né? Alguns representam o empresariado da comunicação, outros da construção civil, né? Além disso, a maioria deles envolvido em malversação do dinheiro público. Isso é muito grave, né? A gente tem candidatos que, às vésperas da convenção, recorreu ao Tribunal de Segunda Instância para ser candidato, mas estava inelegível. A gente tem candidato que tirou a tornozeleira para ser candidato, porque também ainda está sendo investigado por uma malversação de dinheiro público. A gente tem candidato que está aí sendo investigado por vender, né, coisas que não são de marca, né, legítima. Então, o que a gente tem, na verdade, é uma repetição de toda a eleição. São as mesmas pessoas, os mesmos grupos políticos que estão aí querendo se perpetuar a serviço de quem eles estão. Do povo não é. E aí eles já mostraram. Né? Tem candidato que diz, não, eu já fiz, você sabe que eu já fiz, eu vou fazer de novo. Vai fazer o quê? Assaltar os cofres públicos de novo? Né? Vai superfaturar? Né? Então, você tem, na verdade, uma maioria de candidatos que já passaram pela Prefeitura de João Pessoa, ou pelo governo do Estado, ou pela Câmara Municipal, e nunca fizeram nada. Os João Pessoa fizeram, sim. Os empresários, para os bairros mais financeiramente mais abastecidos, mas para a população pobre, nada. Né? E ainda tem uns novos aí nesse processo, né? Perseguidores de professores, moralistas ao extremo. E uma coisa que eu acho que é muito presente no guia eleitoral, que eu
que eu tenho visto muito e que acho que é um absurdo. Todos eles vão governar a partir da inspiração de Deus, vão estar a serviço de Deus, né? Então, virou uma coisa assim absurda, ou seja, um dos grandes mandamentos é não falar em nome de Deus em vão, mas nenhum deles cumpre isso, né? Por quê? Porque eles querem a fatia das pessoas, dos evangélicos, né? Não é porque eles vão, né, estar governando a serviço de Deus, né? Então, o que a gente vê é isso, candidatos que estão a serviço do grande empresariado local e que querem se perpetuar no poder, né? Com a cultura muito forte ainda na nossa cidade, no nosso estado, do coronelismo, né? Das oligarquias, ou seja, né? De manter suas famílias no poder, né? Então, a gente viu aí, mesmo aqueles que não são das famílias tradicionais, mas trouxeram com eles essa cultura, né? O Cartacho, o Ricardo Coutinho trouxeram com ele essa cultura, né? De empregar a família, né? De garantir que a família se perpetue no poder, para garantir exatamente os privilégios à sua família e gerir o Estado a serviço da sua família, a serviço de quem os financia e não a serviço do povo de João Pessoa. Candidata, muito obrigado pela sua participação. Nosso tempo foi concluído conforme o período combinado com as coligações. Muito obrigado pela sua presença aqui nessa sabatina, nessa entrevista do Portal Mais PB, do programa Hora H, na Rede Mais. Muito obrigado, candidata. Obrigado, candidata. Eu que agradeço, né, o convite. Essas entrevistas são muito importantes. Como eu disse, nós não temos mais nem tempo de guerra eleitoral, nem sessão, e é o espaço que nós temos para dialogar com a população e chamar todos a votar numa candidatura revolucionária, uma mulher, uma trabalhadora, que tem um programa para a nossa classe. Então, dia 15, vote Rama Dantas, voto 16.